Abramos a Escritura Sagrada na Epístola de Tiago, dando sequência ou retornando à nossa série de mensagens em Tiago. Nessa ocasião, faremos a leitura ou a exposição dos versículos 1 a 13 do capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versos 1 a 13. Eu farei a leitura inicial apenas do versículo 1, e à medida que nós vamos expondo o texto sagrado, nós acompanharemos o restante. Mas o versículo 1 é a tese central desses 13 versículos. Tiago, capítulo 2, versículo 1, assim diz a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Até aqui, a palavra do nosso Deus. Com quem você mais se relaciona na igreja? Quais são as pessoas que você tem mais prazer em se relacionar? Como você tem recebido as pessoas? E aqui eu me refiro a toda a igreja, aos oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, obreiros. Como temos recebido as pessoas na igreja? Existem pessoas, meus irmãos, que se identificam mais umas com as outras. Isso é verdade. Elas automaticamente se identificam mais, se relacionam melhor, têm um relacionamento, uma conexão maior, acabam tendo uma conexão mais profunda, mais fácil, um relacionamento mais aguçado, e nós entendemos isso, e até aqui tudo bem. Isso faz parte da nossa vida, isso não tem nada de errado, não. Você olha o colégio apostólico, por exemplo, Jesus tinha os seus mais íntimos, os discípulos mais íntimos. Ele nunca desprezou os outros, mas ele tinha os mais íntimos. No entanto, ao responder essa pergunta, com quem mais eu me relaciono, se você concluir que você tem preferência ou a tendência de relacionar-se apenas com pessoas, com irmãos, que você julga ser da sua classe social, ou tem dificuldades de relacionar-se com irmãos de classe social mais baixa, ou nem mesmo tem prazer em relacionar-se com estes, ou tem um tratamento diferente com estes, por conta da sua classe social, então nós temos um problema. Então existe um problema aqui, e você deve acender a luz na sua mente. Se entrasse aqui um jogador de futebol famoso, milionário, como você reagiria? Como reagiríamos? Como trataríamos? Se entrasse nessa igreja uma grande empresária, um grande empresário, conhecido nacionalmente, talvez mundialmente, como trataríamos? Bem perfumado, bem perfumada, bem vestida? E se entrasse alguém mal vestido, com a roupa suja, mendigo, como ele seria tratado? Como você se relacionaria com ele ou com ela? É esse assunto que Tiago está abordando aqui. E nós temos que passar, pregamos expositivamente, nós temos que falar sobre esses assuntos também. Lembre que essa carta se originou no contexto da primeira perseguição aos cristãos, aquela que começou com o martírio de Estevão, e que então dispersou os vários crentes por várias regiões do Império Romano. Esses são os destinatários de Tiago. Nós vimos no capítulo 1, dos versos 2 a 11, se você folhear comigo aí, Tiago introduziu os 3 temas principais da epístola. Aprovação da vida cristã, versos 2 a 4 do capítulo 1. Sabedoria, versos 5 a 8. E riqueza e pobreza, versos 9 a 11. Tiago nos instruiu como é que nós devemos encarar ou responder às provações. Ele diz, tendo motivo de toda alegria,
considerando-as com motivo de toda alegria, pedindo sabedoria a Deus e tendo a perspectiva correta diante das condições de pobreza e riqueza. Dos versos 12 a 18, no capítulo 1, Tiago, ele ensina a igreja a interpretar corretamente as provações à luz do caráter de Deus, da graça, da santidade e da bondade de Deus, reconhecendo a bem-aventurança na perseverança, distinguindo provação de tentação e reconhecendo que de Deus não procede a tentação, mas que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede de Deus. E dos versos 19 a 27, que foi o nosso último sermão, Tiago dá ênfase àquele grande objetivo da sua carta. O grande objetivo com o qual ele escreve também é exortar os cristãos, exortá-los a praticarem a fé que eles professavam. Porque havia incoerência na igreja entre profissão de fé e prática de fé. E Tiago mostra que não basta apenas ouvir a palavra. Você deve ouvir com prontidão a palavra e acolhê-la corretamente com mansidão, praticá-la verdadeiramente e demonstrá-la coerentemente na verdadeira religião. Tiago finalizou o capítulo 1 dessa maneira. Hoje, então, capítulo 2, Tiago aborda outro assunto dentro desse grande objetivo que atestava a incoerência dos seus leitores entre a profissão pública de fé e a prática de fé. É o fato de que estava havendo acepção de pessoas na igreja. Estava havendo parcialidade, estava havendo favoritismo. Aqui você pode são termos intercambiáveis para Tiago. Acepção de pessoas, parcialidade ou favoritismo. Escritos antigos, irmãos, da história da igreja, nos dizem que as igrejas no primeiro século eram compostas, na sua maioria, de pessoas de classes social mais baixa. A maioria dos destinatários de Tiago eram. E, aparentemente, pelo texto de Tiago, algumas pessoas na igreja estavam demonstrando favoritismo de uns mais abastados, ricos, bem trajados, em detrimento dos mais pobres. E Tiago afirmará aqui, então, que esse tratamento diferenciado que os irmãos davam aos ricos em virtude da aparência e das posses, em detrimento dos mais pobres, Tiago vai nos mostrar que é inconsistente com a fé cristã. É incoerente com a fé cristã. Em um ambiente onde a fé deveria ser demonstrada em amor, havia então essa incoerência, essa discrepância com a fé em nosso Senhor. Diante dessa realidade, então, Tiago nos mostra que Deus condena essa prática e por que Deus condena essa prática. É isso que nós veremos nessa manhã. Então, o texto está dividido em 4 partes. Você vai ver primeiro a proibição, no versículo 1. Depois, Tiago dá um exemplo concreto dos versos 2 a 4, o que estava acontecendo na igreja. Ele depois faz a sua argumentação, por que isso é errado, por que Deus considera errado, e ele conclui nos versos 12 e 13. Proibição, verso 1, exemplo concreto, versos 2 a 4, argumentação, versos 5 a 11, e conclusão, versos 12 e 13. Tá? Essa é a estrutura natural da passagem que eu quero trazer a vocês aqui. Veremos aqui então, em primeiro lugar, a proibição, que é a tese central, de fazer acepção de pessoas. Tiago vai dizer aqui no verso 1, que os cristãos não devem fazer acepção de pessoas na igreja, tratar com favoritismo, porque isso é incompatível com a fé cristã, com a fé em Cristo. Leia comigo o texto sagrado, por favor. Ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ficaria até estranho se você parasse na metade do caminho, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse, meu Deus do céu, não tem a fé em Jesus Cristo? Aí Tiago complementa, em acepção de pessoas, em parcialidade, em favoritismo. Veja que ele está retomando o tema da riqueza e da pobreza, né? Provação, primeiro capítulo, sabedoria, riqueza e pobreza. Ele retoma o tema agora, está expandindo esse assunto, tá? Agora alertando contra a combinação, né, da fé com esse tipo de favoritismo. É interessante que ele tem um não aqui, né, seguido de um imperativo. Não tenhais.
Vocês são proibidos de fazer isso na igreja. Não tenhais a fé do Senhor dessa maneira, a fé em nosso Senhor Jesus, em acepção de pessoas. Literalmente, irmãos, é interessante isso, porque literalmente a expressão aqui traduzida como acepção de pessoas, ela significa aceitar o rosto de alguém, receber alguém pela face, ou de acordo com a face, com a aparência. Essa é a ideia da expressão aqui, a expressão grega. Ou seja, julgar alguém com base na sua aparência, no seu status ou na sua posição social, mostrar respeito a essa pessoa ou dar um tratamento diferenciado por conta dessas questões. Você julga pela face. Por isso a ideia de parcialidade é dar esse tratamento parcial, mostrando favoritismo. E vejam que Tiago, para nos ajudar, tem várias expressões similares aqui. No verso 1, ele utiliza essa expressão, acepção de pessoas ou parcialidade. No verso 3, ele fala de tratar com deferência, ou você atentar para a pessoa, dar um tratamento especial. No versículo 4, ele usa a expressão fazer distinção. No versículo 6, desprezar os pobres. E no versículo 9, ele retoma, fazer acepção. Então, essa é a grande ênfase de Tiago aqui. E que, ao dizer isso, não tenhais a fé no Senhor em acepção de pessoas, o que Tiago está dizendo é exatamente isso. Que fazer isso, tal atitude, é incompatível com a fé em Cristo. É incompatível com a fé em Cristo. Esse julgamento com base em aparências. A verdadeira fé que ele qualifica aqui como a do nosso Senhor Jesus da glória. A fé do nosso Senhor, o Senhor da glória, não tem lugar para estas distinções. A NAA expressa muito bem o sentido da exortação de Tiago aqui. Ela diz assim, o sentido ela expressa. Meus irmãos, vocês não podem ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo, porque essa é a ideia, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Não podemos, irmãos. Não podemos. Essa é a proibição central. Então, algumas coisas para pensarmos aqui. Nós não devemos receber uma pessoa de forma mais digna que a outra, somente pela sua aparência, por sua condição social, pela maneira com que ela se veste. O nosso tratamento não pode ser baseado nisso. Na igreja, lembre-se que Tiago está escrevendo a um grupo de cristãos que estão longe de casa, perseguidos e na sua maioria em situação desconfortável, pobres. E ainda assim ele adverte, não façam isso. Talvez pela tentação. Não façam isso. Porque o fato de estarmos em aflições, o fato de sermos perseguidos e passarmos por momentos de dificuldade, não pode ser uma desculpa de viver a fé cristã. Não pode. E Tiago diz, isso é incompatível. Tal atitude contraria a verdadeira fé, a prática da palavra de Deus do contexto anterior e a verdadeira religião, da qual ele acabou de falar. Então, quando você despreza alguém em seu coração, quando nós desprezamos ou tratamos diferente por conta do poder aquisitivo de uma pessoa, do nível social, ou porque ela não estudou como você, ou porque não tem as roupas que você tem, ou porque não tem a mesma cor de pele que você tem, você está pecando. Nós estamos pecando. Quando nós damos um tratamento diferente para aquele que nós julgamos ser mais adequado, que merece um tratamento mais adequado por causa da aparência, nós estamos pecando e Deus condena a acepção de pessoas na igreja. Esse é o tema da nossa mensagem, porque Tiago está dizendo isso, não foi criado. Deus condena isso. O nosso Senhor nunca fez isso. Jesus nunca tratou as pessoas com base nisso. Ser nascido nobre, poderoso, destituído de tais presentes. Tiago afirma que essa atitude, ela não combina com a fé no Senhor
da glória, que mesmo tendo toda a glória, quando veio a esse mundo, ele nunca agiu assim. Ele recebeu e tratou da mesma forma publicanos, pecadores, prostitutas e homens como Nicodemos, líderes religiosos poderosos da época. Ele não fez esse tipo de distinção em tratamento. O nosso Senhor. Então não tenha a fé. A ideia é, o Senhor fez assim. O Senhor não fez assim, então não faça assim também. Então examinemos, irmãos, o nosso coração, a nossa fé, porque está falando de fé, à luz de Cristo, à luz do nosso Senhor. A minha forma de tratar as pessoas, essa é uma pergunta que você e eu devemos fazer, ela reflete Cristo? Será que ela reflete o Senhor? Com quem mais você se relaciona na igreja? Você deve se perguntar isso. Como você tem recebido aqueles que se achegam aqui até nós? Quem você tem mais prazer de convidar na sua casa? Já tratou alguém com distinção? Por conta dessas questões? Se entrar um famoso aqui, vai ter uma área VIP? Esquece. Como qualquer outro. Se for uma autoridade, será honrada como autoridade, será feito menção. É isso aí. Mas não tem área VIP. Não na igreja presbiteriana. Muito bem. Essa é a primeira parte do texto, a proibição. É a tese. Os cristãos não devem fazer acepção de pessoas porque é incompatível com a fé cristã. Para não restar dúvida sobre o que isso significa, Tiago apresenta em segundo lugar um exemplo concreto. Versos 2 a 4. Acompanhe comigo. É o rico e o pobre na Assembleia Cristã. Veja o exemplo que ele dá. Tiago aqui ele vai fazer isso. É uma situação que a gente não sabe se é real ou hipotética, em que um rico bem vestido, alguém que tem posses com anéis de ouro, com roupas luxuosas, entra na igreja. Ele é bem tratado, ele é bem recebido, enquanto entra também alguém com roupa suja. A expressão aqui é imunda, né? Para suja, roupa imunda. E Tiago diz que se esses crentes que os crentes estavam fazendo distinção entre eles e fazendo dos cristãos juízes que avaliavam as pessoas erroneamente, tomados de perverso pensamento. É assim que Tiago julga. Veja comigo isso aqui. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, a expressão grega aqui é roupas brilhantes, roupas luxuosas, e entrar também algum pobre andrajoso com roupa suja, roupa imunda, e tratardes com deferência, a ideia de atentardes para aquele e não para esse, você dá um tratamento especial, o que tem os trajes de luxo e lhe disserdes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé ou assenta-te ali debaixo do estrado dos meus pés. Aí Tiago diz, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de maus pensamentos? De perversos pensamentos? É o exemplo concreto que ele dá. Veja que como é um dos documentos mais antigos do Novo Testamento, porque ele utiliza a expressão para a assembleia, a reunião dos cristãos de sinagoga. A expressão grega sinagogue, que é exatamente pelo contexto antigo judaico da carta, essa é a expressão para a reunião dos crentes, para a igreja. Alguns acham, inclusive, aqui, que se refere a um tribunal cristão. Alguns intérpretes, tá? Mas veja que ele faz a distinção. O homem rico, naquela época, trajes finos, ele diz aqui, trajes brilhantes, anéis de ouro, eram indicadores de opulência, eram indicadores de riqueza, de prosperidade, de poder, de classe social alta. E ele diz aqui, alguém com anéis de ouro estaria ostentando isso, vestes brilhantes, essa vestimenta luxuosa, resplandecente, e ele usa a expressão do homem pobre em contrapartida, como alguém que entra na comunidade dos cristãos com roupas sujas, com roupa imunda. E Tiago diz, e você crente então, verso 3, tratar com deferência, a ideia de mostrar especial consideração para aquele, não é problema mostrar consideração.
O problema é mostrar especial consideração em detrimento do outro. Você faz distinção no tratamento. Essa é a ideia. Porque nós tratamos igual a todos, deveríamos. E você fizer isso por aquele que tem as roupas brilhantes, tratá-lo com favoritismo e disser a ele: sente-se bem aqui, sente-se confortavelmente aqui, suba no púlpito, sente aqui. É interessante porque você faz uma pesquisa, essa expressão aqui, sente-se aqui, era uma posição privilegiada, perto do orador, na frente da sala, onde todos poderiam ver. Esse é o significado da expressão aqui. Era de posição privilegiada. Assim. E enquanto ao pobre você diz: fique de pé ali, fique no cantinho da sala, bem no cantinho lá, tá? Fique de canto, no canto da sala, sente-se debaixo do meu estrado, no chão, essa é a ideia, abaixo do lugar onde os ricos sustentavam os pés quando ouviam os sermões. A ideia é um lugar de inferioridade. Esse favoritismo preferencial sugere a ideia de superioridade de um sobre o outro. Tiago aponta duas acusações agora contra essa atitude. Duas acusações. A primeira: vocês fizeram distinção entre vocês mesmos. Veja que o não fizeste, quando ele usa o não aqui, implica a pergunta que exige uma resposta positiva. O que ele está dizendo é: vocês fizeram. Vocês fizeram distinção, você discriminou, você desprezou no seu coração esse irmão. Você desprezou ele. Demonstrando então que um tem mais valor do que o outro. E isso, irmãos, é um problema porque isso configura duas classes de pessoas no meio do povo de Deus que é um só. O povo de Deus é um só, e contraria toda a unidade do Novo Testamento, em que a igreja de Cristo é uma só, feita de várias pessoas de todos os povos, sem distinção ou superioridade de qualquer natureza. Você quebra a unidade da igreja, você quebra algo que Cristo conquistou na cruz. Então esse que é um grande problema. Então, se existe um lugar, meus irmãos, onde todos devem se sentir bem tratados e tratados de igual maneira, esse lugar é a igreja. Esse lugar deveria ser a igreja. Desde o início do cristianismo foi assim. A igreja era repleta de pessoas de todas as classes sociais, sem distinção. Dentro das igrejas encontrava-se todo tipo de pessoas cultuando a Deus: ricos, pobres, homens, mulheres, escravos, judeus, gentios, servos, livres, sem distinção. E Tiago diz: como é que vocês fazem isso? Como é que vocês tratam com distinção? É interessante que a expressão distinção, ela vem de um verbo que significa vacilar. Você está hesitando. É como se ele dissesse: você está vacilando na sua fé. Porque confere com o versículo 1, não confere? Isso é incompatível com a fé. Vocês estão vacilando na fé. Essa é a primeira acusação. Vocês fazem distinção entre vós mesmos. A segunda, ele diz aqui ainda: vos tornaste juízes de perverso pensamento. Novamente, sim, vocês se tornaram juízes. Tem um não aí, que implica uma resposta positiva. Quando tentamos usurpar o papel de Deus como juiz, é isso que acontece. Essa cláusula aqui vai antecipar o que ele vai dizer no capítulo 4, versículo 12. Ele diz que há um só legislador e um juiz, que é Deus, o justo. Tiago já antecipa algumas coisas aqui. Então, como é que você age como juiz dessa natureza? Nenhum juiz de direito, em seu julgamento, ele deve favorecer alguém por esse tipo de critério. Nenhum juiz de direito. Quanto mais o nosso Deus. Quando nós fazemos isso, ou o nosso entendimento da fé cristã está completamente equivocado, é incompatível com a fé, ou nos tornamos juízes tomados de maus pensamentos. Às vezes por motivações escondidas, às vezes a bajulação mesmo. Você está esperando algo em troca. Tem muita gente que faz isso. Trata com deferência porque está esperando algo em troca.
2 visitantes chegando no domingo. Diáconos aqui, pessoal da recepção, os obreiros. Chega um com uma limusine, com um homem usando um terno brilhante, e outro carro se aproxima, um carro velho, gasto. Um homem entra com roupas surradas. Ao fazer distinção, ao desprezar, melhor dizendo, ao receber melhor o primeiro do que o segundo. Primeiro, o Tiago diz, você está fazendo distinção, você está desprezando no coração e você está se tornando juiz de perverso pensamento. Não podemos agir assim, meus irmãos. Samuel tentou agir assim quando ele foi ungir o rei na casa de Jessé. Jessé traz os 7 filhos e Samuel olha o mais velho, mais alto e mais forte. E ele diz, é esse. E Deus diz, não é esse. Porque você, Samuel, vê o exterior, apenas a aparência. Eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Que Deus nos ajude a guardar o nosso coração. Que Deus nos ajude a guardar o nosso coração. Pastores que me assistem, não vendo o seu ministério. Tem pastor vendendo a sua fidelidade ao seu ministério por conta disso. Não abra mão de princípios por nada. Não interessa, não importa. Não venda o seu ministério. Muito bem. Essa é a segunda parte do nosso texto. Primeiro, a tese, a proibição. Segundo, exemplo concreto. Agora vamos para as razões, as argumentações. Tiago apresenta razões dessa condenação, versos 5 a 11. Por que Deus condena? Por que é errado os cristãos favorecerem aqueles que Tiago menciona como os mais ricos em detrimento dos pobres e desprezam o pobre? Por que nós não devemos fazer a acepção de pessoas na igreja ou tratar com favoritismo? 3 razões Tiago nos apresenta. A primeira delas está no versos 5 e 6, na parte A. Tiago diz que a primeira razão é porque é incompatível com a escolha de Deus. Vejam o que ele vai dizer. É incompatível com a escolha de Deus fazer isso. Acompanhe comigo o texto. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vocês desprezaram os pobres. Para fundamentar a sua argumentação, Tiago começa com esse imperativo e ele apela para a eleição de Deus. Ouvir, que é um imperativo, a ideia é o nosso escutem. Prestem atenção no que eu vou dizer. Vocês não lembram que Deus, Ele faz isso constantemente? Constantemente Ele faz isso. Ele escolhe pessoas que aos olhos do mundo não são nada, para manifestar a sua glória e o seu poder. Essa é a primeira razão que Tiago nos oferece, por que nós não devemos agir ou agir com favoritismo na igreja. É porque Deus escolheu muitos pobres para serem seus filhos, para serem herdeiros do reino que Ele prometeu e serem ricos na fé. Ricos na fé, são esses que o amam. Nós lemos na liturgia, Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são, para que ninguém se glorie diante dele, mas aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Vocês são de Cristo, Paulo diz, porque Ele chamou vocês para isso. É Ele quem chama, é Ele quem salva. O que esses versos não querem dizer? A gente tem que falar sobre isso, né? Primeiro, que Deus faz opção preferencial pelos economicamente pobres para salvar. Quem diz isso é a teologia da libertação. Deus não faz opção preferencial para salvar pobre porque ele é pobre. Ou que todo pobre será salvo, ou que Deus menospreza os ricos. Não é isso que o texto está dizendo. Então tem que ficar muito claro isso para nós. Tiago não diz que Deus escolheu todos os pobres, mas que Ele escolheu pessoas pobres. Ok? Essas palavras aqui querem nos apontar
que Deus escolheu proporcionalmente, em sua maioria, para que fizesse parte do seu povo pessoas de classes social mais baixa, com o propósito de manifestar o seu poder em salvar aqueles que nada são aos olhos do mundo. Deus constantemente faz isso. Pessoas que, da perspectiva da humanidade em geral, são desprovidas de conforto e de segurança. Muitos desses Deus escolheu para serem ricos na fé. Constantemente Deus ainda manifesta a sua glória, o seu poder e a sua sabedoria em chamar pessoas que nada são, desprezadas aos olhos do mundo, para confundir aqueles que acham que são. Esse é o ponto de Tiago. E Tiago diz: vocês têm dado tratamento diferenciado a uma classe de pessoas, mas esqueceram que Deus muitas vezes escolhe pessoas pobres para serem seus filhos. O meu ponto aqui, irmãos, o ponto é que quando agimos com favoritismo, nós então não compreendemos a visão divina. Nós deixamos passar a perspectiva divina. Então, qual é o ponto de Tiago? Preste atenção nisso aqui, que é o que estava acontecendo com a igreja. É esse aqui, ó. Em contraste com a escolha da igreja em menosprezar os pobres, verso 6 na parte A, Deus constantemente manifesta a sua glória e o seu poder, chamando pessoas que aos olhos do mundo não são ricos para serem herdeiros do reino. Em contraste com a atitude da igreja de menosprezar, Deus faz isso. Deus age assim, chamando aqueles que nada são para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Ele está fazendo um contraste entre a ação de Deus e a ação da igreja, o que a igreja estava fazendo. Você lembra do jovem rico? E da parábola do rico e do Lázaro? Não é que Deus ele faz opção para salvar só porque é rico, só porque é pobre. Não é esse ponto. É porque a igreja estava desprezando pessoas do contexto. Então, só com esse pronome aqui, vocês, vós, Tiago faz esse contraste entre a escolha discriminatória da igreja em menosprezá-los com a escolha de Deus de salvá-los. Essa é a primeira razão porque que Tiago proíbe não fazermos acepção de pessoas na igreja, porque é incompatível com a escolha de Deus. A segunda, ele diz aqui que é incompatível com a escolha dos ricos que se opõem ao povo de Deus. Ele vai falar dos ricos aqui, você vai perceber que é claro que não são os cristãos. Porque ele vai dizer assim que são os ricos que muitas vezes oprimem, perseguem e blasfemam do bom nome. É claro que é uma referência a não crente. Então a segunda razão que Tiago apresenta é porque é incompatível com a conduta desses que se opõem ao povo de Deus. Vejam comigo, não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam aos tribunais, não são eles que os que blasfemam do bom nome que sobre vós é invocado. Então ele inverte esse padrão do mundo greco-romano e mostra que a cultura é de conceber mais honra aqueles de mais posses e vergonha aqueles de menos posses. E Tiago diz que os cristãos, em certo sentido, estavam desprezando pessoas que Deus valoriza e exaltando pessoas que eram responsáveis por persegui-los, denunciá-los e blasfemarem do nome de Cristo. Porque chega na igreja, o cristão já ia favorecer. E o outro ele diz: senta, fica mais no cantinho lá, fica lá para o canto. E Tiago diz: você não sabe que é eles que arrastam vocês para os tribunais? São eles que blasfemam do nome de Cristo? É incompatível com a conduta deles. Vejam os 3 verbos aqui: oprimem, arrastam e blasfemam. 3 verbos que estão no presente. Eu já ensinei para vocês que o presente na língua grega ele é um presente contínuo. Significa que é uma ação que estava contínua. Era atual no meio deles. Então, são ricos aqui, ímpios, ricos que não são cristãos. Você começa a estudar o texto, você percebe que
Irmãos, às vezes o nosso coração, a nossa mente fica cauterizada. Esse é um perigo do crente. Porque arrastar aqui denota violência. Violência física. Ou legal. Provavelmente, Tiago não explica muito, mas pessoas estavam fazendo acusações contra os cristãos mais pobres. Provavelmente o motivo era obter mais terras, em disputa de propriedade. Outra possibilidade é que muitos ricos abastados cobravam dívida dos pobres e uma ação no tribunal que provavelmente resultaria na prisão e na pobreza deles. E Tiago diz isso. Ele não condena aqui os ricos, prestem atenção nisso. Tiago não condena os ricos por serem ricos. O que ele está condenando são as ações dos ricos. Você tem que sair daqui com isso em mente. Ok? São as ações das pessoas, sempre a sua conduta. Eles blasfemam do nome que sobre vocês é invocado. Falam mal. Eles têm falado mal. Isso você vê em toda a história da igreja. Toda a história da igreja. Olhe para a sociedade moderna. Olhe para o nosso país. Não é assim ainda? Olhe para o Brasil. A corrupção, os escândalos. De onde vem? Não são dos poderosos? Escândalo, Banco Master, a fraude do INSS. De onde vem isso? Não são dos poderosos? Não são eles que financiam organizações, meios de comunicação, injetam recursos em ideologias que tentam destruir a família e os conceitos judaico-cristãos? Você não acha que a perseguição da igreja para a igreja virá por meio disso? E apesar de tudo, havia tratamento diferenciado. Embora eles matassem, oprimissem e blasfemassem de Cristo. Essa é a segunda razão porque Tiago condena a acepção de pessoas, porque é incompatível com a conduta deles que se opõem ao povo de Deus. A terceira que Tiago nos oferece é que, além disso, entra em conflito direto com a lei de Deus. Por que é que nós não devemos fazer acepção de pessoas na igreja? Porque transgride a lei de Deus. Veja comigo versos 8 a 11. É uma transgressão da lei. Se vós, contudo, observais, que é a palavra para cumprir, observar é cumprir. A lei rege segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então Tiago está fazendo referência ao texto que nós lemos na liturgia, Levítico 19, versos 15 e 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele é usado aqui, essa lei real, é usada aqui como uma referência ao mandamento de amar ao próximo conforme escrito na Escritura, conforme registrado na Escritura, que é um resumo da segunda tábua da lei, que contém os 6 mandamentos. Esse é o ponto. Jesus ele diz que a lei e os profetas dependiam dessa lei para que está nas Escrituras. Essa é a lei real. Ela é real porque provavelmente é uma referência, porque o rei é quem foi dada pelo próprio rei nas Escrituras, o Senhor Jesus. Então Tiago diz, se você cumpre o que é certo, verso 8, se você ama o próximo, você faz bem. Mas se você faz acepção de pessoas, você viola o mandamento e se torna transgressor de toda a lei. Veja o que ele explica aqui. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Irmãos, isso é tão... Ainda que você guardasse toda a lei de Deus, toda, e tropeçasse só nesse ponto, que é o que Tiago está mencionando aqui, você tratar com favoritismo alguns pela aparência. Então Tiago está dizendo, você é culpado de todos os mandamentos, você é culpado de todos. Você pode guardar todos, se você tropeçar nesse, você é culpado de todos.
Então, fazer esse tipo de favoritismo, agir assim, não é apenas um detalhe, é uma transgressão da lei de Deus. Transgride a lei. Verso 11, porque aquele que disse, representa Deus, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor dessa lei. Então, o que Tiago está mostrando aqui, em resumo, irmãos, é que Deus é quem deu todas as estipulações da lei. Toda lei é uma expressão do caráter de Deus. Portanto, qualquer violação da lei constitui uma transgressão contra o próprio Deus. E violar um mandamento é suficiente para separar o homem de Deus. Um mandamento apenas. O ponto de Tiago é continuar, fazer, agir assim no meio da igreja. É quebrar o mandamento de amar ao próximo. É quebrar esse mandamento. Ele é tão transgressor quanto aquele que adulterou, quanto aquele que assassinou, porque você está matando no seu coração. O alvo de Tiago com não matarás aqui não é em vão, não. Você está matando no coração. Eu mato no coração quando eu desprezo o meu irmão. Eu estou matando, estou assassinando. E eu me torno culpado de todos. Essa é a terceira razão de Tiago, porque transgride a lei. E ele conclui então o texto, versos 12 e 13, mostrando que os cristãos devem viver, então, consistentemente à luz do juízo de Deus. À luz do juízo vindouro de Deus, porque Deus julgará o transgressor. Veja o que ele diz aí, versos 12. Veja a ênfase de Tiago. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Porque, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai e assim procedei. Lembra do alvo da carta? Pratiquem o que vocês professam. A incoerência na igreja entre pública profissão de fé e prática de fé. Pratiquem aquilo que vocês professaram. Falem de tal modo e assim procedam também. Vocês que têm fé no Senhor da glória. O cristianismo, ele é prático. É o tema da nossa série, né? Façam como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ajam de maneira consistente com o juízo vindouro. Tiago diz que no dia do juízo, verso 13, aqueles que se recusam usar de misericórdia, mas agiu com preconceito, favoritismo, desprezou no coração, não teve amor, não teve misericórdia, não receberão misericórdia naquele dia. Para transgressores da lei, aqueles que não usaram de misericórdia, o juízo será sem misericórdia. Veja como é sério isso, irmãos. Você não teve misericórdia, muito bem, você não receberá misericórdia naquele dia. Pessoas entraram aqui e desejaram muito serem recebidas com misericórdia, e eu e você não usamos de misericórdia. Muito bem, naquele dia você não se receberá misericórdia também. Veja como é sério. Mas graças a Deus, veja como é que encerra o texto. A graça, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Basta um pecado para nos tornar culpados de todos e sermos condenados eternamente. Diante dessa realidade, a pergunta que fica é: quem é que pode permanecer diante do juízo de Deus? Quem poderia permanecer diante do seu juízo se um pecado nos torna culpados de todos e condenados? A resposta nunca está em nós, mas sempre está em Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho. Seremos julgados com base nos méritos de Cristo e não nos nossos, porque nós não temos. Nós não temos. Pela graça de Deus, Cristo salva pecadores que são merecedores da condenação. Nós somos culpados desse pecado e de outros pecados, julgamos pela aparência, desprezamos a quem Deus acolheu e por isso somos merecedores do juízo e da condenação eterna, sem misericórdia. Mas o Evangelho nos mostra que Cristo veio a esse mundo, escolheu pecadores desprezados e na cruz Ele toma o juízo que era sobre nós. Ele recebe sobre si o que era nosso. Ali em Cristo o juízo de Deus foi derramado plenamente para que a misericórdia triunfasse sobre o juízo.
Você tem que entender isso. E é por isso que Tiago diz, graças a Deus a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque senão ninguém de nós escaparíamos. E agora aqueles que foram alcançados por essa misericórdia, a implicação é essa, hajam com misericórdia. Hajam com misericórdia. Quem ignora a misericórdia, demonstra não tê-la compreendido. Essa é a verdade. Trate os outros com a mesma graça que você recebeu em Deus, de Deus em Cristo. Uma fé que despreza ou favorece por causa do exterior é incoerente com a fé que nós professamos. E hoje nós aprendemos isso. Remontando tudo aqui. Proibição, exemplo, argumentação e conclusão. Hoje nós aprendemos porque Deus condena a acepção de pessoas ou parcialidade na igreja. A proibição, porque isso é incompatível com a fé cristã. O exemplo concreto, depois três razões dessa condenação. Porque é incompatível com a escolha de Deus. Deus escolheu os que são pobres para o mundo para serem seus filhos. Porque é incompatível com a conduta dos ricos que se opõem ao povo de Deus. E porque transgride a lei de Deus. Deus nos chama então a viver à luz da verdade de Deus e do juízo que virá. Eu queria encerrar dizendo isso aqui. Vocês, eu, presbíteros, um presbítero nosso está em viagem, temos um aqui, diáconos, obreiros, não podemos tratar as pessoas com parcialidade. Não podemos tratar as pessoas com favoritismo. Nós não podemos tratar as pessoas com acepção. Não façam isso. Não façamos isso. Pratique o acolhimento. Pratique o acolhimento sem distinção, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Que sejamos uma igreja que viva consistentemente a fé que professamos. Que sejamos uma igreja que ame o próximo como fomos amados por Cristo. Que sejamos uma igreja tomada do amor de Deus, que ame o próximo como a nós mesmos. Que sejamos uma igreja que não faça acepção de pessoas. Fiquemos de pé, queridos.